A partir de agora está no ar o programa Momento de Fé com o pastor Marcos, com pregação da palavra, louvor, muita fé e muita adoração. Abra seu coração, aumente o volume do seu rádio e seja abençoado pela poderosa palavra de Deus. Olá, Fazenda Nova, muitíssimo boa tarde a todos, que a maravilhosa paz do nosso Salvador Jesus Cristo nos abençoe nesse comecinho de tarde de quinta-feira. Olha o pastor Marcos aqui novamente, pessoal, iniciando mais uma edição do nosso amado e querido programa Momento de Fé, um programa feito com muito amor e carinho para levar a palavra de Deus ao seu coração. Seja você daqui de Fazenda Nova, Fazenda Velha, do distrito, do sítio aqui próximo, aonde você estiver, onde você se encontrar nesse comecinho de tarde, Papai do Céu lhe abençoe muito. Eu desejo, pessoal, que essa tarde que está iniciando seja muito melhor do que a parte da manhã que está terminando. Você que está em casa, você que está no trabalho, você que está no sítio, aonde você estiver, que Deus lhe dê paz, lhe dê sossego, lhe dê tranquilidade, a paz de Cristo que excede todo o entendimento, que ela possa preencher a sua alma, o seu coração, a sua mente, a sua vida, guiar os seus passos, conduzir os seus caminhos, livrar você de toda perturbação, toda coisa ruim, toda obra das trevas. Saiba, minha gente, que Jesus é bom. Não existe outro melhor do que o nosso Salvador Jesus Cristo, não. Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é majestoso. E na vida de quem se apega com Ele, sempre fica tudo bem, sempre termina bem. Se você tiver fé, coragem para se agarrar com o Senhor Jesus Cristo, pode ter certeza, quando as tribulações vier, quando as lutas vier, você vai permanecer de pé. Não importa o que venha, o que aconteça, no final você vai ver que valeu a pena e ficou tudo bem, tá bom? Então vamos ouvir a palavra de Deus. Você está pronto? Está preparado? Ó, pessoal, não deixe ninguém tirar sua atenção, não. Escuta aí a palavra de Deus com paciência, direitinho. É um programa rápido, curto, objetivo. Lembrando que toda quinta-feira é o dia que eu prego sobre família. Então o que você vai ouvir aqui tem a ver sobre família. A senhora que é mãe, o senhor que é pai, esposa, marido, filho, primo, não importa. Eu sei que você tem alguém que é sua família, que você considera aquela pessoa, independente de você estar bem ou não. Escuta aí a palavra de Deus, eu sei que vai abençoar a vida de vocês, tá certo? Pega aí a garrafinha d'água lá na geladeira, bota aí pertinho do seu rádio, já nós vamos orar e nós vamos tomar da água consagrada e o nosso Deus vai fazer um milagre nas nossas vidas. Pega aí a sua Bíblia para ler junto comigo a palavra de Deus também, principalmente aumente mais o seu rádio para que você não venha perder nada do que for falado, tá bom? Se prepare, fique atento, fique esperto, fique ligado, pois agora é o momento da palavra. Mensagem de fé. Deus vai falar ao seu coração. Amém, meus irmãos, amém. Vamos lá, nós estamos de volta. Eu tô com minha Bíblia aberta aqui no livro de Jó, lá no capítulo 39, no versículo 13, onde a palavra de Deus diz assim. Jó, capítulo 39, lá no versículo 13. Olha só o que diz. O avestruz bate alegre as asas. Acaso, porém, tem asas e penas de bondade? Ele deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó, e se esquece de que algum pé os pode esmagar, ou de que podem pisá-lo os animais do campo. Trata com dureza os seus filhos como se não fossem seus. Embora seja em vão o seu trabalho, ele está tranquilo, porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Glória a Deus. Meus irmãos, como vocês sabem, toda quinta-feira é o dia que eu prego com vocês aqui acerca de família. E assim, a nossa família, meu querido, ela é maravilhosa. É maravilhosa a nossa família, não tenha dúvida disso. Apesar de todos os problemas, todas as lutas que a gente passa, até porque não existe família perfeita. A minha não é perfeita, a sua muito menos. Seja a família de quem é rico, quem é pobre, independente da família que seja, a gente enfrenta muita luta com a nossa família. E assim, a palavra de Deus nos ensina muitas coisas maravilhosas, meu querido, acerca de família. Por exemplo, o Senhor Deus, quando ele foi responder a Jó, minha gente, do meio do redemoinho, Deus ele fez algumas perguntas a Jó. E Deus deu para Jó também, pessoal, alguns exemplos das maravilhosas criações do Senhor.
Deus falou acerca de alguns animais, de algumas coisas. E um dos exemplos muito bonitos que Deus deu para Jó, meu querido, é acerca do avestruz. É um animal irracional, ele não tem a inteligência, não tem a sabedoria, né? Igual o ser humano tem, a Bíblia diz que Deus negou para ele essa sabedoria, mas assim, apenas por instinto, ele sabe criar, minha gente, os seus filhos melhor do que muitos seres humanos hoje em dia. E é sobre isso que eu quero falar com você, porque pode ter certeza, um filho, pessoal, que é mal criado, pode ter certeza que aquele filho, aquela filha vai matar o pai e a mãe de desgosto. A gente vive num mundo onde tem acontecido muitas desgraças, muitas tragédias, muitas coisas hoje em dia que tem acontecido. E a gente precisa da misericórdia de Deus, meu querido, na nossa vida. Caso contrário, a gente também vai para o mesmo caminho, vai para o buraco junto com a nossa família, principalmente com nossos filhos. Olha o que Deus vai falar. Deus vai dizer assim, olha, Jó, não tem um avestruz? O avestruz, Jó, ele é um animal sem inteligência, ele não tem a sabedoria, porque eu neguei a sabedoria a ele. O avestruz, ele coloca os seus ovos na terra, esquenta no pó, e ele se esquece de que alguém pode pisar, alguém pode carregar, algum animal pode meter o pé em cima e esmagar. Ele se esquece disso, porque ele não tem como colocar em outro lugar. O avestruz, meus irmãos, é tipo a ema. Não tem aquela ave que a gente conhece aqui chamada ema, que é bem grandona, que tem um pescoço fino e a cabeça bem miudinha, né? E aí tem aquele corpo grandão, aquelas asas, que quando começa a correr, meu amigo, oxe, ganha de qualquer ser humano na carreira, viu? Ela dá uma carreira atrás da pessoa, pega. Então, essa que a gente tem aqui no Brasil, a gente chama de ema, aqui na América do Sul. O avestruz, meus irmãos, é ainda maior do que a ema, é mais robusto. O avestruz é lá na África, né? É na África que tem o avestruz. Então, assim, é um animal grande, é um animal forte, ele tem asa, mas ele não voa que nem os outros, que nem o passarinho, que nem esses outros, né? Até porque é grandão, enorme. Então, o que ele faz? Ele coloca, minha gente, os seus ovos na terra. E ali ele fica ali, esquentando e tal e tal. Quando o seu filhote nasce, a Bíblia vai dizer, o próprio Deus falando, ele cria, pessoal, os seus filhos com dureza, como se não fosse seu. Aí a Bíblia diz mais, embora o seu trabalho seja em vão. E realmente é em vão, porque assim, as aves, elas não têm, minha gente, vínculo uns com os outros, que nem os outros animais. Por exemplo, a ave é assim, um passarinho, né? O passarinho, ele sai ali no ninho, né? A mãe fica chocando ele ali no ovo e tal, depois ele nasce, cria pena, depois voa e nunca mais retorna mais. Ele não olha para sua mãe, aqui é minha mãe, não. Quando ele cresce, a mãe dele é como se fosse, minha gente, um animal da mesma espécie. Não tem vínculo, não tem esse negócio de pai, mãe, de avô, de avó, de viver em família, não. Eles crescem e não tem vínculo nenhum, cresce e acabou-se. Então, quando Deus vai dizer que o avestruz cria seus filhos com dureza, como se não fosse seu, embora seu trabalho seja em vão, isso aí, meus irmãos, é por instinto. O Senhor deu para ele esse instinto. Criar os filhos com dureza, por quê? Porque a vida é dura, irmão. E eles não vão, meu querido, sobreviver se eles não for criados na dureza, na dificuldade, tem que ser criado assim mesmo e tal. E isso é muito importante para nós, porque, ó, se por um lado, pessoal, a gente tem que dar do bom e do melhor para nossos filhos, a gente precisa batalhar para que os nossos filhos tenham uma vida melhor do que a nossa, você precisa entender que a vida é dura, a vida é difícil. E se você não ensinar para seus filhos a se resenliar, né, acerca das dificuldades da vida, você vai destruir o futuro deles, entende? Se você não ensinar os seus filhos a serem fortes, eles vão se autodestruir quando não tiver você mais. Eles vão jogar as coisas fora. Imagine que a senhora, minha irmã, aquela mãe, o senhor, aquele pai, que faz de tudo por seus filhos, e você vê que seus filhos não querem nada com nada, meu Deus do céu. E você tá ali, ó, fazendo. Eu posso dar um exemplo melhor, vê? Se você tá vendo os seus filhos, minha gente, caminhando, ajude eles a chegar onde eles querem. Ajude eles. Meu filho tá caminhando ali. Pronto, dê um sapato para ele caminhar melhor, dê uma garrafinha d'água para ele continuar caminhando, dê uma roupa, esteja ali do lado ajudando ele, segurando na mão dele, ajudando ele e tal. Mas se você vê ele caído no chão, não bota nos braços não. Não ande com seus filhos nos braços não, porque um dia eles não vão ter os seus braços. E como é que eles vão viver, meu Deus do céu? Como é que eles vão, minha gente, se sustentar? Como é que eles vão manter sua família de pé se eles aprenderem a andar nos seus braços a vida toda? Como é que a vida dele vai ser uma vida abençoada se a senhora criou mal os seus filhos, se o Senhor criou mal? Meus irmãos, você sabe o que a Bíblia diz? E muitas pessoas não gostam de ouvir isso.
A palavra de Deus nos mostra, pessoal, que filho precisa ter limite. Filho precisa de limite. Olha para o mundo que a gente vive hoje em dia. Se os filhos de muita gente hoje em dia têm limite. Tem não, pessoal, tem não. Há um tempo desse eu fui lá na escola, né? A escola que meu menino estuda lá em Jataúba, que eu moro lá, como vocês sabem. E aí a diretora fez uma reunião, depois eu cheguei atrasado, que eu não pude participar da reunião, e fui conversar com ela, perguntar o que foi dito e tal. Aí ela falando, olha, hoje em dia é tão difícil a gente trabalhar em escola, dando aula. Ela dizendo, né, porque os meninos hoje em dia não escutam professor, não escuta ninguém. A gente diz que vai chamar o pai e a mãe. Ah, pois chame, eu tenho medo lá dela. Eu lá tenho medo de não sei de quê. Quando os pais chegam, os pais tratam como se o professor tivesse errado, porque o pai não tem moral de falar com o filho, a mãe muito menos. Se fala com os filhos respondem na frente de todo mundo, dentro da sala de aula. Sinceramente, a gente não sabe como é que esses meninos vão crescer não, na vida não. Então assim, meus irmãos, o mundo hoje em dia tá desse jeito mesmo. Tem muitos filhos hoje em dia, meu querido, que é o dia todinho num quarto trancado, jogando. O dia todinho jogando, às vezes a noite toda, meu Deus do céu, a noite todinha. Então assim, se a senhora e o senhor que tá me ouvindo agora, e olha que eu não tô ensinando você a criar os seus filhos não, porque os filhos é seu. Você pode criar do jeito que você quiser, eu não tenho nada a ver com a maneira que você cria seus filhos não, mas ó, você precisa entender que para você ser feliz na sua área familiar, tem muitas coisas nos seus filhos que você tem que dizer não, minha irmã. Meu irmão, você tem que aprender a dizer não em algum momento. O Senhor Deus não trata nós assim? Tu pensa que Deus faz o que a gente quer? Faz não. E Deus não está preocupado se a gente vai gostar, não vai, se a gente vai ficar triste ou não, se a gente vai querer ou não e tal. Não. Quando você vê os seus filhos batalhando, mãe, quero fazer uma faculdade, pai, quero fazer uma faculdade, faça o impossível para que seus filhos completem, conclua, ajude ele. Olha, eu vou construir ali minha casinha. Você pode ajudar? Ajude com um saco de cimento, um tijolo, uma diária de um pedreiro. Faça o impossível para ver seus filhos tendo as coisinhas deles, subindo na vida. Mas se você está vendo que eles não querem nada com a vida, tome cuidado com aquilo que você fizer. Porque quando eles não tiver você mais, você nem imagina como é a vida que eles vão ter. Os outros não vão, minha gente, paparicar ele, que nem você faz, não. Os outros não vão ter pena dele, que nem você tem. Ninguém vai ter pena deles, não. Ninguém vai se importar com eles, que nem você se importa. Eu não estou pedindo aqui para a senhora, minha irmã, ser uma mãe ruim. Você, meu irmão, ser um pai ruim, não. É você ser uma pessoa justa. É você entender que a vida é dura, a vida é difícil. E se você não ensinar seu filho a ser um homem de verdade, se você não ensinar sua filha, minha irmã, a ser uma mulher de verdade, eles vão lhe fazer chorar. Eles vão te fazer sofrer, você sabia? Eles vão derramar lágrima de você. Eles vão entristecer a sua alma, entristecer o seu coração. Então Deus aqui, pessoal, vai dar o exemplo para Jó do avestruz. E não me leva a mal falar isso não, mas eu acredito, meu querido, que o avestruz, irmão, ele sabe criar filho melhor do que muito ser humano, que é inteligente, que é sábio. É sério, sabia que o avestruz sabe? Porque olha o que a Bíblia diz, deixa eu ler aqui novamente, essa parte aqui, ó. Versículo 16, Jó, capítulo 39, versículo 16, diz assim: trata com dureza os seus filhos, como se não fossem seus, embora seja em vão o seu trabalho, ele está tranquilo. Você sabe por que ele está tranquilo? Porque a vida é assim, a gente, pessoal, coloca um filho no mundo e a gente faz a nossa parte. A gente sabe se vai dar porque é bom, porque não presta? A gente não sabe. Eu mesmo, pessoal, tenho 3 filhos. Um menino de 12, um de 10 e um bebê de 6 meses. Então, eu não sei, meu querido, o que eles vão ser lá na frente. Eu não sei. Mas eu faço a minha parte como pai, chefe de família. Meus meninos, nenhum tem celular ainda. Eles não têm celular não. O de 12, o de 10 não tem não. É a vontade deles. Porque os amiguinhos da escola têm todo... Não, vai ter não. Ficasse meio de estudar, foco nos estudos, queira ser alguma coisa da vida, não está em fase de ter celular ainda não. Lá em casa é assim, pessoal, o mais velho tirou nota baixa, esses dias em matemática, já vai fazer 1 semana que eu proibi ele de assistir. Aí não está assistindo não, vendo desenho, jogando videogame, que lá em casa também tem, mas não está vendo nada não, está de castigo. Enquanto não recuperar, não vai ver não. Então assim, eu não estou dizendo, pessoal, que eu ensino de maneira perfeita, que eu sou exemplo. Eu não sou exemplo para você. Na verdade, eu estou apenas dando um exemplo aqui para você entender.
Mas assim, a gente tem que ensinar nossos filhos da maneira que tem que ser ensinado. Quando eles crescer, vai dar porque é bom ou porque não presta? A gente não sabe. Mas você vai ficar tranquilo se você tiver feito a sua parte. Mas e se você não tiver feito? Imagine se você criou seus filhos dizendo que eles podiam ter tudo que queria. Quer uma coisa, a mãe não dá, começa a chorar, se esperneia. Não, toma meu filho, toma. Aí ele vai crescendo de jeito. Quando crescer, vai gritar com a senhora, vai gritar com o senhor, vai te maltratar, vai achar que as coisas é do jeito dele. Se você não der, vai querer quebrar as coisas dentro de casa, vai querer dar na sua cara. Isso acontece hoje em dia em muitas famílias. E outra coisa, pessoal, veja, preste atenção aqui. Deus não é culpado, não. Se você não sabe criar seus filhos, ele te maltrata, não. Isso não é culpa de Deus, entende? Tem muitas mães e muitos pais hoje em dia, minha gente, que no momento de desespero, culpa até Deus por aquilo ali. Ah, meu Deus, mas onde é que Deus está? Eita, Deus. Deus não é culpado, minha senhora, entende? Meu senhor, Deus não é culpado, não. O Senhor, ele dá para nós a sabedoria para a gente educar os nossos filhos, ensinar, colocar limite neles. E você tem que ser forte para fazer o que tem que ser feito, minha gente. Botar de castigo ali, proibir um e outra coisa, até porque Deus não trata nós desse jeito. E é para o nosso bem, não é para o nosso mal. Você imagina se Deus lhe desse tudo que você pediu a Ele? Você já estava debaixo da terra há muito tempo, que tem coisa que Deus vê que não é bom para você. E Deus não quer saber se tu vai reclamar, vai deixar de acreditar nele, e não sei o que, vai pintar e bordar. Deus não está preocupado com isso. Ele fala para nós, minha gente, o que tem que ser falado e pronto. É por isso que tem muita gente que não quer servir a Deus, porque Deus, ele não amola ninguém. Deus não é, minha gente, um pai besta que faz a vontade dos filhos. Deus é um pai justo. Você lembra do filho pródigo? É muito forte aquele texto ali, nos ensina muita coisa interessante, sabe por quê? O filho quis sair de casa. Sabe o que foi que o pai fez? Não proibiu, não. Dividiu as coisas direitinho e tal. Aí o filho foi-se embora, minha gente, e acabou com tudo, gastou tudo, com safadeza, com meretriz, com bebedeira, com amigo, com farra, com festa. Quando o filho, meu querido, se viu sem nada, o filho foi trabalhar, cuidando de porco, comendo lavagem. Me desculpa, você que está almoçando agora, tá? Mas o filho foi trabalhar desse jeito. Eu tenho certeza, pessoal, que aquele pai, ele ficou sabendo como é que o filho estava. Eu tenho certeza que alguém disse a ele: ei, ó, aquele teu filho que estava aqui, ele tá trabalhando lá na fazenda de fulano, lá na terra não sei de quem, e ele tá trabalhando assim, tá todo mal vestido, todo rasgado, cuidando de porco, e aí a comida dele é a mesma comida dos porcos e tal e tal. O pai sabia, pessoal, do que o filho estava passando, mas o pai não foi atrás do filho, não. Não tá lá dizendo que o pai arrumou a bagagem e foi lá chorar nos pés do filho, pro filho voltar, não. Ei, o pai não foi atrás do filho, não. Sabe por quê, minha gente? Ele saiu de casa porque quis. Ele acabou com as coisas dele porque quis. Então o pai não saiu de casa para ir atrás dele. Ele se arrependeu, voltou, pediu perdão, pai. Pai, eu não sou merecedor, pai, de ser tratado como teu filho, não. Me trata pelo menos, pai, que nem um servo do Senhor. Deixa eu trabalhar para o Senhor pelo menos. O filho também reconheceu, minha gente, que estava errado. Aquilo ali é... Ó, a palavra de Deus é maravilhosa, querido. Não tem nem como eu explicar com você com detalhe, não. Mas é incrível como a palavra de Deus é. É verdade, né? Aquele pai, minha gente, é um pai justo. Um homem de Deus, uma mulher de Deus também tem que entender isso. O mundo que a gente vive, meu querido, é um mundo difícil, é um mundo pesado, as coisas não é legal. Sabe o que foi que eu cresci aprendendo? A minha mãe falava isso, minha avó também. Às vezes, quando a gente fazia alguma coisa, né, que era muito ruim, né, que minha mãe não gostava, aí ela pegava o cinto, pessoal, para dar uma pisa na gente. Aí sabe o que ela dizia? Ela dizia assim: eu bato em você em casa para a polícia não bater na rua. Eu bato em você em casa para os outros na rua não bater, que eu tenho pena. Eu tenho pena de bater, os outros não tem não. Pensa que os outros têm pena? Tem não. E minha mãe, meu Deus, é uma analfabeta. Minha mãe não sabe ler direito. Minha avó não sabe nem escrever o nome. Olha, minha gente, como os pais de antigamente sabiam criar os filhos melhor do que hoje. Eu não estou defendendo aqui bater filho não, que isso é crime, tá, pessoal? Isso é crime, é maus trato. Mas assim... Um pai de hoje em dia, ele tem que entender, pessoal, que filho precisa de limite. Se você não bota limite nos seus filhos, eles vão crescer sem limite, achando que a vida deve ser vivida sem limite, e pode ter certeza que você vai chorar amargamente. A lágrima que você tem pena e não deixa seu filho, sua filha derramar hoje, amanhã é você que vai derramar. E Deus não tem nada a ver com isso. Nada a ver, Deus tem. Nada a ver, Deus tem com isso não.
Eu sei que tem muitas mães, muitos pais agora que estão parando para refletir, estão pensando, homem, sabe de uma coisa? Essa palavra é para mim porque hoje eu estou chorando o que eu não fiz meus filhos chorar quando era pequeno. Então que Deus tenha misericórdia, vamos se apegar com o Senhor Jesus Cristo, né, pessoal? Porque quem se apega com o Senhor vence tudo e Ele é misericordioso para abençoar nossas vidas. O nosso horário já está terminando aqui já. Eu posso fazer uma oração com você? Você pode orar junto comigo aí? Vamos falar com Deus então? É momento de falar com Deus. Ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, a palavra do Senhor foi lida, foi pregada, foi explicada. Muitíssimo obrigado, Senhor, por essa graça, Deus, essa misericórdia, essa honra que o Senhor nos concedeu, meu Pai, de ouvir os Teus ensinamentos sagrados. Nós estamos alegres, felizes, contentes. E nesse comecinho de tarde de quinta-feira, o Senhor falou com alguém, meu Deus. Eu tenho certeza disso que o Senhor falou com alguém, Pai. Dá sabedoria, Senhor, para cada mãe, cada pai, Senhor, que nesse exato momento se encontra, meu Pai, do outro lado desse rádio, porque, Senhor, é uma dádiva tão preciosa, tão maravilhosa o ser humano ter a honra, ter a graça, Senhor, de se tornar pai ou mãe, mas muitos, Senhor, têm jogado isso fora porque não tem tido, meu Pai, a sabedoria, o discernimento para cuidar dos seus filhos, para ensiná-los, Senhor. A gente prepara filhos, Senhor, é para viver a vida, Senhor. É para o mundo, meu Pai, que a gente prepara nossos filhos. E se a gente não souber prepará-los, a vida, Senhor, vai fazê-los sofrer amargamente e terrivelmente. Tenha misericórdia de cada mãe, de cada pai. Tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor. Abençoa nossas famílias, meu Pai, nossas casas, nossos lares. Livra-nos do mal, Senhor. Traga paz, sossego, harmonia, tranquilidade, união, felicidade. Tenha misericórdia do nosso povo, nossa gente, nossa cidade. Consagra também, meu Pai, a garrafinha d'água, o copo com água que algumas dessas pessoas colocaram sob o seu raio, Senhor. Quem beber dessa água, que receba um milagre, receba cura, receba vida. Que sejam todos tocados, abençoados e transformados. E que essa tarde que está iniciando seja maravilhosa para todos nós. Assim eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. E você diga amém. Diga glória a Deus. Beba dessa água aí todos vocês, isso, deixa um pouquinho aí para seus familiares, tá bom? Se de fato e de verdade a senhora e o Senhor acredita que essa mensagem é verdadeira mesmo, guarde ela no seu coração, porque de fato e de verdade, pessoal, ela é importante. E você guardando ela no seu coração, você será muito feliz, tá certo? Lembrando também que se você tiver um familiar seu que mora lá no Brejo, peça para ouvir o programa do Pastor Marco lá também, pessoal, na Colinas FM, de segunda a sexta-feira, também no horário de meio-dia, no mesmo horário que o programa aqui em Fazenda Nova vai ao ar, lá na Colinas FM também vai ao ar, do meio-dia ao meio-dia e meio, tá certo? Ah, minha família é toda lá de Jataúba, aí que coisa boa. Peça para ouvir o programa Momento de Fé, lá na cidade de Jataúba também, pessoal, na Jataúba FM, de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Eu tenho certeza que esse mesmo programa que tem abençoado a sua vida, vai abençoar algum familiar seu, tá certo? Não fique com raiva, nem de cara feia, nem triste com o que foi falado aqui não, lembrando que eu não tenho nada a ver, minha gente, do jeito que você trata seus filhos. Você pode tratar seus filhos do jeito que você bem quiser, a vida é sua. Eu preguei aqui a palavra de Deus e eu tenho certeza que tem alguém agora do outro lado desse rádio que prezava demais ouvir essa palavra. Demais, demais, demais mesmo. Ame seus filhos, trate eles com amor, com carinho, queira ver eles bem, mas não vá fazer, minha gente, a vontade deles não. Crie seus filhos, ensinando a eles, pessoal, acerca do mundo, da vida, porque realmente, quando eles não tiver você mais aqui na terra, você vai ver se você fez uma coisa boa ou ruim. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, não é verdade? Se esse programa para você ele faz bem, avise um familiar seu, um vizinho. Quando você for, minha gente, na padaria comprar um pão, no mercado, na farmácia, peça para ouvir o programa do Pastor Marco também. Amanhã mesmo, quando você vem aqui para feira comprar algumas coisinhas, avise os seus conhecidos da Serra da Iria, de Poço, né? Pé de Serra de Melancia, ali também de Mandaçaia, de Catolé. Aqui também, pessoal, do Coati, que é bem pertinho, aqui também da Lagoa do Mandante. Peça para ouvir o Pastor Marco, de segunda a sexta-feira. Eu tenho certeza que tem algum familiar seu que depois que ele começar a ouvir esse programa de rádio, muita coisa maravilhosa vai acontecer na vida deles, tá bom? Eu vou ficando por aqui.
aqui, lembrando que hoje é quinta-feira, a nossa igreja lá do Brejo, pessoal, tá fechada, viu? E lembrando que logo logo nós vamos estar também, minha gente, começando um trabalho aqui em Fazenda Nova. Logo logo nós vamos estar procurando um salão aqui para alugar. Se você souber de algum que tem para alugar e tudo, você manda uma mensagem, manda um zap, tá bom? Logo logo nós vamos estar inaugurando uma igreja aqui em Fazenda Nova, se assim for da vontade de Deus, tá bom? Mas a nossa igreja mais perto, no momento, é lá no Brejo. Hoje é quinta-feira, a nossa igreja lá do Brejo está fechada, porque o culto hoje, pessoal, é na nossa igreja lá da cidade de Jataúba. É o culto da Sagrada Família, toda quinta-feira, na Igreja Nacional Santuário de Deus de Jataúba. Mas amanhã, sexta-feira, a nossa igreja ali no Brejo vai estar aberta no culto da libertação total, ali na Travessa Cleto Campelo, número 14, na entrada do bairro Morro da Ação. Fico por aqui, um abraço, um beijão a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau! Programa Momento de Fé. Edificando vidas em todos os lugares. Tá todo mundo ligado. Audiência total. Você ouviu o programa Momento de Fé com o pastor Marcos. Contamos com sua audiência no próximo programa. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa,
na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim.